Bom dia, graça e paz, eu sou a Giovana e nós estamos aqui mais um dia andando juntos pela palavra, através desse projeto tão lindo que o Senhor colocou no meu coração, a Bíblia em Histórias Vivas. E nós vimos aqui que mesmo depois de tantas separações marcadas pela dor, enganos e silêncio, a história não para. Deus continua trabalhando mesmo quando nada parece fazer sentido. E a Bíblia nos mostra quem Deus é, mas também mostra a gente como a gente. Pessoas reais, com escolhas difíceis, com erros, consequências e recomeços. E hoje nós seguimos pelos capítulos 38 a 40 do livro de Gênesis. Então vamos deixar aí a história correr de forma simples, mas também profunda e verdadeira. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos estar de coração aberto para aquilo que Ele quer nos ensinar. A palavra aqui faz uma pausa no caminho de José e nos leva para Judá. É como se a Bíblia nos dissesse, enquanto Deus trabalha em silêncio na vida de um, Ele também está tratando o coração de outro. Judá se afasta da família, segue seu próprio caminho e constrói a vida longe de seus irmãos. Ele se casa com uma mulher cananeia e tem filhos. E tudo parece seguir normalmente. Com o tempo, o filho mais velho de Judá se casa com Tamar. Mas algo acontece. A Bíblia não entra em detalhes, apenas diz que ele era mau aos olhos do Senhor e morre. Tamar então fica viúva, ainda jovem, ainda sem filhos e sem segurança. Judá então entrega a Tamar a seu segundo filho, conforme era o costume da época, para que ela tivesse descendência e proteção. Mas esse filho também morre, e mais uma vez o texto é direto e sério. Tamar agora é viúva pela segunda vez. 2 perdas, 2 lutos, nenhum filho, nenhuma voz, nenhum lugar seguro. Judá ainda tem um terceiro filho. Ele promete que quando o menino crescer, Tamar poderá se casar com ele. Tamar acredita, ela espera, mas o tempo passa e a promessa não se cumpre. Judá a manda de volta para a casa do pai, dizendo para esperar, mas no fundo não pretende cumprir o que disse. Então Tamar é deixada de lado. Ela vive agora em um lugar muito difícil. Não é mais esposa, não é mais filha, não é mãe. Não tem um futuro claro. Ela existe, mas ninguém a vê. A Bíblia não suaviza esse abandono. Tamar fica invisível, esquecida, presa a uma palavra que nunca se concretizou. E é nesse lugar de silêncio e injustiça que Tamar toma uma decisão ousada, não por desejo, mas por sobrevivência. Ela se levanta, se disfarça e se coloca no caminho de Judá, no tempo certo, no lugar certo. Judá não a reconhece. Ele pensa estar diante de uma mulher qualquer, e ali eles se encontram. Antes de qualquer coisa, Tamar pede uma garantia. Ela não aceita promessas vazias. Judá entrega a ela seu selo, seu cordão e o seu cajado. Objetos pessoais, marcas de identidade, coisas que não poderiam ser negadas depois. E então cada um segue o seu caminho. O tempo passa e a gravidez de Tamar se torna visível. Quando Judá fica sabendo que a nora estava grávida, ele reage com dureza. Ele se sente traído, envergonhado, ferido em sua honra. Sem investigar, sem ouvir, ele ordena que Tamar seja punida. A mesma boca que prometeu proteção, agora pede condenação. Mas Tamar não grita, não acusa, não se defende com palavras duras. Ela apenas envia os objetos, o selo, o cordão e o cajado, e diz com calma: o pai da criança é o dono dessas coisas. Judá reconhece os objetos, reconhece a verdade, reconhece a própria falha. Então ele diz algo muito profundo: ela é mais justa do que eu. Pela primeira vez, Judá assume responsabilidade. Ele para de acusar e começa a enxergar. A Bíblia não diz que tudo foi certo, porque Deus não aprova o pecado, mas também não abandona quem foi ferido. Deus entra em histórias quebradas e mesmo ali conduz a sua promessa. Tamar não é descartada, ela é vista. E dessa história improvável nasce a linhagem que seguirá adiante.
Aqui a história aponta para algo maior. Deus escolhe agir onde ninguém esperava. Ele traz redenção de lugares marcados por dor e injustiça, e no tempo certo dessa linhagem viria Jesus, o Redentor que viria restaurar o que parecia perdido. Nada aqui é acaso, nada é esquecido. Mesmo no meio de falhas humanas, Deus segue fiel ao que prometeu. Então voltamos para José. José chega ao Egito como escravo. Ele não chega com nome, não chega com história, não chega com explicações. Ele chega como uma mercadoria. É comprado por Potifar, oficial de Faraó e comandante da guarda. Tudo que José conhecia ficou para trás. A família, a língua, a identidade e os sonhos. Aos olhos humanos, tudo parecia perdido. Mas a Bíblia faz questão de repetir algo que muda toda a leitura. O Senhor era com José. Mesmo como escravo, José não se entrega à revolta nem à apatia. Ele trabalha, ele cuida e ele se envolve. Ele faz bem aquilo que está diante dele. E Deus faz algo visível acontecer. Tudo que José toca prospera. A casa cresce, a administração flui, a confiança se estabelece. E Potifar percebe e entrega a José toda a responsabilidade da casa. Nada fica fora das mãos dele, exceto a própria esposa de Potifar. José sobe mesmo sendo escravo, não porque o sistema é justo, mas porque Deus está presente. E é exatamente aí que a fidelidade de José é provada. A esposa de Potifar passa a olhar para José com outros olhos. A tentação não acontece uma vez. A Bíblia diz que acontece dia após dia. É insistente, é constante e é silenciosa. José recusa todas as vezes. Ele não brinca com a situação. Ele não negocia limites. Ele não se aproxima. José entende que não é apenas uma questão de caráter diante dos homens, é uma questão espiritual. Ele diz com clareza que não pode cometer tamanha maldade e pecar contra Deus. José escolhe honrar a Deus quando ninguém está olhando. Até que chega um dia em que José fica sozinho na casa. A mulher o segura pela capa e insiste. José não discute. Ele foge. Ele prefere perder a capa a perder a consciência diante de Deus. A capa fica nas mãos dela. José sai correndo e a mentira nasce ali. A esposa de Potifar usa a capa como prova falsa, inverte a história, se coloca como vítima. Quando Potifar chega, ela conta sua versão. A Bíblia não diz que Potifar investiga, ele se ira. José é acusado injustamente, lançado na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E mais uma vez o texto repete algo essencial: o Senhor era com José. A prisão não muda quem José é. Ele não endurece, ele não se fecha, ele não se torna amargo. José serve, ele observa, ele ajuda, ele cuida. E o carcereiro percebe e confia a José a administração da prisão. E novamente tudo passa pelas mãos dele. Mesmo preso, José continua sendo quem Deus estava formando. Não é o ambiente que define José, é a presença de Deus. Nesse lugar, 2 oficiais de Faraó são presos, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos têm sonhos na mesma noite. Quando acordam, estão perturbados. José percebe o semblante deles. Ele repara, ele se importa e ele pergunta o que aconteceu. Eles contam os sonhos. José responde algo muito importante. As interpretações pertencem a Deus. José não se coloca como dono do dom. Ele aponta para o Senhor. Ele ouve atentamente, interpreta com fidelidade. Para o coveiro, a palavra de restauração. Em 3 dias ele voltaria ao cargo. Para o padeiro, a palavra é dura. Em 3 dias perderia a vida. José não muda a mensagem para agradar, ele fala a verdade. E tudo aconteceu exatamente como foi dito.
Antes de se separarem, José faz um pedido simples. Ele não pede vingança, não pede promoção. Ele pede apenas para ser lembrado. Quando estiveres bem, lembra-te de mim. É um pedido humano, é um pedido sincero. Mas o copeiro sai e se esquece. José permanece na prisão mais dias, mais espera, mais silêncio. Não porque Deus falhou, mas porque o tempo ainda não havia chegado. Esses capítulos nos mostram com muita clareza que Deus está trabalhando mesmo quando a história parece confusa. Que escolhas erradas geram dor, mas não interrompem o plano de Deus. Que fidelidade nem sempre nos livra da injustiça, mas sempre nos mantém alinhados com o céu. E que Deus não abandona ninguém na prisão, no anonimato ou no esquecimento. Judá está sendo confrontado. Tamar é vista por Deus. José continua sendo preparado longe dos aplausos e perto do coração de Deus. Nada aqui nessa história é desperdício. Tudo faz parte da formação. Essa é a Bíblia contada como história viva. Amanhã seguimos juntos, caminhando pelos próximos capítulos dessa grande história que Deus continua escrevendo.